A Bíblia à luz de nossa redenção. Curso Bíblico Básico. De E. W. Kenyon. Lição número 13. O Tabernáculo. Continuação. A porta. Leia Êxodo, capítulo 27, versículos 16 ao 19. Iniciando pela porta, começamos onde Deus finalizou suas instruções, as quais deu a Moisés, concernente à construção do tabernáculo. Deus começa com a arca e seu propiciatório, passando pela bacia de bronze, o altar de bronze e então a porta. Começamos, pois, onde Deus parou, e isto é muito sugestivo. A redenção está completa, e com a obra completada, nós começamos. Contemplando a parede do átrio, o que se destaca é a porta. Ela tipifica Cristo como o único caminho para Deus. O homem espiritualmente morto está do lado de fora, e Cristo veio para que pudesse ser o caminho divino do retorno do homem para Deus. Jesus disse, abre aspas, eu sou o caminho, fecha aspas. Veja João capítulo 14, versículo 6. Lembramos que no Jardim do Éden, Deus expulsou o homem de sua presença. Agora, Deus providencia um caminho de volta. Havia somente uma porta no átrio. Se fôssemos olhar para o lado sul, o lado norte ou o lado oeste, veríamos apenas uma longa e ininterrupta extensão de linho branco. Era somente linho, mas forçar uma entrada seria correr para a destruição certa. O linho estava ali marcando os limites sagrados e qualquer um que viesse a Deus teria que entrar do modo correto. Quando chegamos ao lado leste e contemplamos a porta do átrio, vemos o azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino retorcido, todos símbolos, como já vimos, de Cristo, que é a porta. Leia João, capítulo 14, versículo 6 e João, capítulo 10, versículos 7 ao 9. Qualquer um dos homens de Israel podia entrar pela porta e trazer seu sacrifício ao altar, mas somente um sacerdote poderia passar pela porta do tabernáculo. A mobília do tabernáculo. Como mencionamos, ao dar as instruções a Moisés, Deus começou com a arca e prosseguiu até o altar de bronze. Isto é símbolo do caminho percorrido por Cristo. O homem não podia se aproximar de Deus. Deus precisava vir até o homem. Cristo veio da glória à terra e então à cruz, onde ele encontrou o homem espiritualmente morto e então voltou novamente para o Pai. Assim, da arca, a qual estava no Santo dos Santos, ao altar de bronze que ficava próximo à porta, vemos o caminho que Cristo percorreu da glória à cruz, onde ele se identificou com o homem espiritualmente morto e então retornou novamente para o Pai. Isto mostra a completa redenção efetuada por Cristo em favor do homem. O altar de bronze. Leia Êxodo, capítulo 27, versículos 1 ao 8. Observemos o altar de bronze. Ele ficava logo depois da porta do átrio. Era o lugar onde Deus encontrava o homem espiritualmente morto. Seus materiais eram de bronze e madeira de acácia. A madeira de acácia é conhecida como uma madeira incorruptível. Ela fala do Senhor Jesus Cristo, aquele que não tinha pecado. Esta madeira era coberta com bronze. O candelabro, o altar do incenso, a mesa dos pães e a arca eram feitos de ouro, mas não o altar. O bronze fala de pecado. Foi no altar da cruz que o pecado do homem caiu sobre Cristo. Na cruz, Cristo foi abandonado por Deus. O altar de bronze mostra a identificação de Cristo com o homem na cruz. Deus vinha do propiciatório, o qual era o trono, para o altar onde ele encontrava o israelita culpado que havia trazido ali, em obediência à ordem de Deus, um sacrifício perfeito. Quão expressiva era a atitude de alguém que trazia o sacrifício.
Lemos em Levítico capítulo 4, versículo 24, abre aspas, e porá a mão sobre a cabeça do bode, fecha aspas. Isso era identificar a si mesmo com o sacrifício, confessando que ele merecia morrer, mas que Deus havia providenciado um substituto. Assim que o fogo consumia o sacrifício, não havia sobrado nenhum julgamento para cair sobre o pecador, e a pessoa que havia trazido o sacrifício podia se retirar do altar, sabendo que seu pecado havia sido perdoado, pois Jeová disse, abre aspas, e este lhe será perdoado, fecha aspas. Levítico capítulo 4, versículo 26. Na cruz, vemos Jesus Cristo tomando o lugar do homem, identificado com tudo que o homem era e o julgamento de Deus caindo sobre ele. A bacia de bronze. Leia Êxodo, capítulo 30, versículos 17 ao 21. Depois do altar de bronze, estava a bacia de bronze. Esta bacia também é feita de bronze, o qual fala novamente de pecado. Ela era cheia de água, com a qual os sacerdotes lavavam as mãos e os pés da poeira da terra amaldiçoada antes que entrassem no Santo dos Santos. Isto tipifica a nossa necessidade diária de limpeza pela água da palavra de Deus. A mesa dos pães da proposição. Leia Êxodo capítulo 25, versículos 23 ao 30. No santo lugar ficava a mesa dos pães da proposição com 12 pães. Um pão é um emblema do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Lemos em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 17, abre aspas, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, fecha aspas. Somos muitos, exatamente como o trigo no pão. Assim como o trigo no pão se fundia em uma massa de pão através do cozimento, na base da identificação de Cristo conosco na cruz, com ele se tornando tudo o que éramos, e no sepultamento, pagando nossa penalidade durante aqueles terríveis 3 dias e noites de separação de Deus. Na crucificação, nós vemos a Jesus como nós éramos. Na ressurreição, vemos a nós mesmos como Jesus é. Romanos capítulo 6, versículos 5 e 6 diz, abre aspas, porque, se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Fecha aspas. Jesus é o pão da vida. Agora nos tornamos os portadores dessa vida ao mundo. O candelabro de ouro. Leia Êxodo capítulo 25, versículos 31 ao 40. Este candelabro de ouro que estava no lugar santo também fala de nossa identificação com Cristo à semelhança de sua ressurreição. Vemos aqui a união de Cristo com o seu corpo. Quando lemos as palavras, abre aspas, suas canas, fecha aspas, em Êxodo capítulo 25, versículo 31, parece como se a haste central fosse o candelabro e os braços estivessem saindo dele, e nos lembramos das palavras de João capítulo 15, versículo 5, que diz, abre aspas, eu sou a videira, vós os ramos, fecha aspas. A união com Cristo foi efetuada através de nossa identificação com sua morte, sepultamento e ressurreição. Como foi feito este candelabro? Teria sido relativamente fácil fundi-lo, mas Deus disse claramente a Moisés como fazê-lo. Ele devia ser batido, abre aspas, uma só peça, obra batida, fecha aspas. Veja Êxodo, capítulo 25, versículo 36. Quando vemos o artífice batendo o precioso metal, nossos pensamentos se voltam para a Escritura em Isaías, capítulo 53, versículo 5, onde lemos que Cristo foi moído ou esmagado pelas nossas iniquidades.
Somente através deste esmagamento é que os braços do candelabro poderiam ser trazidos à existência, e somente pela identificação do Filho de Deus com a nossa morte espiritual, somente através do pagamento que ele fez da penalidade que era nossa, poderíamos nos tornar totalmente um com Jesus. É porque Jesus foi esmagado em nosso lugar, sob o nosso julgamento, que somos aptos a tomar seu lugar como filhos de Deus diante do Pai. A ressurreição revelada. Existe algo neste candelabro que possa mostrar claramente que Cristo estava retratando nossa identificação com Ele em sua ressurreição? Sim, cremos que existe. O candelabro devia ser ornamentado com flores de árvores frutíferas. Ora, qual árvore Deus escolherá? Ele tinha um vasto campo do qual escolher, e verificamos que ele escolheu a amendoeira. No livro de Números, capítulo 17, temos o relato sobre a vara de Arão. Ela, com outras 11, foram deixadas diante do Senhor a noite toda. De manhã, ela havia produzido botões de flor, flores e amêndoas. Nós somos os ramos, produzindo fruto por causa de nossa união com Cristo. Como a vara de Arão, Cristo, aquele que vive, foi abatido na morte e sofreu até que nossa penalidade fosse paga. Cristo ressuscitou para ser as primícias daqueles que dormem. Quando ele foi vivificado, fomos vivificados com ele. Deve ter sido uma obra de considerável dificuldade forjar abatidas tão grande objeto com seus braços tão altamente ornamentados. Por que não fazer a haste central do candelabro e os braços separadamente? Teria sido muito mais fácil manipulá-los. Aqueles ramos poderiam ser soldados na haste, mas não podia ser assim. Não seria um verdadeiro tipo da união que existe entre Cristo e seus santos, a qual é vital e não artificial. Assim, de uma só peça de ouro, o candelabro inteiro é feito. Diz a Bíblia, abre aspas, uma só peça, obra batida de ouro puro, fecha aspas. O ouro é um símbolo da divindade. Vimos que o altar e a bacia eram de bronze, o qual falava do juízo que estava sobre Cristo quando ele agiu como nosso substituto pelo pecado. Mas agora, na ressurreição, Cristo se levanta na plenitude de sua divindade e nós somos vivificados, feitos co-herdeiros com ele. O bronze mostra Cristo sendo feito pecado. O ouro mostra a nós sendo feitos justiça de Deus nele. O altar do incenso. No santo lugar, diante do véu, ficava o altar de ouro do incenso. A palavra altar significa lugar de sacrifício, contudo, nenhum sacrifício deve ser oferecido ali. Vimos que o altar de bronze e a bacia de bronze mostravam a identificação de Cristo com nossa morte espiritual e que a mesa dos pães e o candelabro de ouro mostram nossa identificação com ele na ressurreição. Agora, este altar de incenso fala da ascensão de Cristo ao Pai. O altar sugere o sangue de Cristo que havia sido derramado. Foi com seu próprio sangue que Cristo entrou no Santo dos Santos no céu, tendo obtido eterna redenção por nós. Os materiais do altar reiteram uma vez mais a verdade sobre a pessoa de Cristo. O ouro proclama sua divindade. A madeira mostra novamente sua humanidade, a qual nos traz o glorioso fato de termos um homem à direita de Deus. Veja, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Aqui somos lembrados da verdade que, como homem, Cristo está intercedendo e sustentando nossa causa no céu. A Arca da Aliança. Leia Êxodo, capítulo 25, versículos 10 ao 22. O propiciatório formava a cobertura da arca. Em cada extremidade havia um querubim, cujas asas estendidas faziam sombra sobre o propiciatório. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos 24 e 25, lemos:
abre aspas, Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, fecha aspas. A palavra traduzida por propiciação, na versão Septuaginta, significa lugar de misericórdia. Poderia ser lido deste modo, abre aspas, a quem Deus propôs no seu sangue como lugar de misericórdia, fecha aspas. Podemos nos perguntar, como poderia o trono de um Deus santo, que abomina o pecado, ser um lugar de misericórdia e não um trono de julgamento? O livro de Levítico, no capítulo 16, nos dá o relato do dia da expiação. Naquele dia, 2 bodes eram trazidos diante do Senhor. Sortes eram lançadas sobre eles. Um daqueles bodes era o bode emissário. E, tendo Arão confessado os pecados da congregação sobre o bode, o mesmo era enviado para o deserto, para algum lugar desabitado e deixado lá, para nunca retornar. Mas é especialmente com o outro bode que temos a ver agora. Ele era considerado, abre aspas, para o Senhor, fecha aspas. Enquanto o bode emissário falava de substituição, este outro bode falava de propiciação. Cristo, na cruz do Calvário, fez uma obra baseado na qual Deus pode lidar com misericórdia com a humanidade condenada. Cristo foi estabelecido para ser um lugar de misericórdia, onde Deus e o homem espiritualmente morto pudessem se encontrar. Vejamos o que era feito com o bode que era para o Senhor, ou seja, aquele que falava de propiciação. Ele era morto. Então, parte de seu sangue era levado ao Santo dos Santos e aspergido 7 vezes sobre o propiciatório pelo sacerdote. Quando vemos aquele sacrifício queimando fora do acampamento, vemos em tipo o Senhor Jesus, morrendo sob o julgamento de Deus em nosso favor. Mas quando vemos Jesus se levantar dos mortos e entrar nos lugares celestiais com seu próprio sangue, temos o que corresponde ao tipo do sacerdote entrando no Santo dos Santos com o sangue do bode. Há algo muito sugestivo na postura dos querubins sobre o propiciatório. A primeira vez que encontramos referência aos querubins na palavra de Deus é na expulsão de nossos primeiros pais do Jardim do Éden. Ali, os querubins são vistos conectados com a espada flamejante, mas nesta cena do propiciatório não há espada, nada que dissesse, abre aspas, mantenha-se afastado, fecha aspas. Então, observamos como os querubins olham fixamente para o propiciatório, como se desejassem compreender o significado das marcas de sangue que eram colocadas ali pelo sumo sacerdote. Essas marcas de sangue nos dizem como o trono de Deus em Israel se tornou um lugar de misericórdia e não um trono de julgamento. Aquele que se assentava naquele trono via naquele sangue o tipo de sangue daquele que não considerou sua igualdade com Deus algo para se agarrar firmemente, daquele cuja morte cumpriria todas as demandas da justiça. Por causa desse sangue, ele podia encontrar Israel na pessoa de seu sumo sacerdote e lhes conceder misericórdia, quando na verdade mereciam julgamento. É mais instrutivo notar onde a lei estava colocada. Abre aspas, porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Fecha aspas. Leia Êxodo, capítulo 25, versículo 21. Sobre aquela lei, a qual nenhum homem espiritualmente morto podia guardar e que podia somente condenar, havia as marcas de sangue, as quais traziam à memória de Deus a obra de justiça de seu Filho. Questionário. 1. Como a porta representa Cristo? 2. Que característica notável de nossa redenção em Cristo é tipificada pelo projeto geral da mobília do tabernáculo? 3. O que o altar de bronze e a bacia de bronze significam? 4. Como os pães da proposição representavam o corpo de Cristo? 5.
Mostre como o candelabro de ouro revelava os sofrimentos de Cristo. 6. Como o candelabro de ouro mostrava nossa identificação na ressurreição de Cristo. 7. Qual parte da arca era o propiciatório? 8. Por que o trono de Deus em Israel podia ser um lugar de misericórdia e não um trono de julgamento? 9. O que havia de sugestivo na postura dos querubins? 10. Por que a lei foi colocada na arca?